Questão 3. A chave na figura se encontra na posição A há um bom tempo. Em t igual a 0, ela é mudada para a posição B. Calcule I de t para todo t maior que 0. Então a questão quer que calculemos a corrente do meu capacitor depois que desenvolvemos a expressão, para a corrente do meu capacitor depois que a chave passa de A para B. Então, lendo a questão novamente, quando dizemos que a minha chave estava na posição A por um bom tempo, isso é para que a gente conclua que o meu circuito, antes da chave virar, estava em regime permanente. Quer dizer que o meu capacitor estava totalmente carregado, ele comporta-se como um circuito aberto, então a tensão dos terminais dele, para esse circuito, será igual à tensão no meu resistor de 3 ohms. Vou destacar aqui o circuito que temos antes da minha chave virar. Então a tensão nos terminais do meu capacitor será igual à tensão no meu resistor de 3 ohms. Dado o circuito aqui, nós temos uma fonte e 2 resistores em séries. Para determinar a tensão do meu capacitor, que é a tensão no meu resistor de 3 ohms, é só aplicarmos o divisor de tensão. Então a minha tensão vai ser igual a 60 vezes 3 sobre 9, que é 6 mais 3. Isso vai ser igual a 20 volts. Que eu vou chamar do meu V de 0, que é a tensão inicial do meu capacitor. É a tensão que o meu capacitor tem logo no início do chaveamento. Agora a gente parte para analisar a situação quando a minha chave muda. Quando a minha chave muda, a fonte do circuito não é mais de 60 volts, e sim de 24 volts. Quer dizer que meu capacitor vai assumir outro valor de tensão quando chegar ao meu regime permanente. Qual será essa tensão? É o mesmo raciocínio. Esse meu circuito vai passar por um certo intervalo de tempo grande o suficiente para o meu capacitor atingir um novo valor de carga em regime permanente, que terá como tensão nos seus terminais a mesma tensão do meu resistor de 3 ohms. E circuito muito semelhante ao circuito antes da chave virar, temos um divisor de tensão. Então vamos ver qual será o valor da tensão em cima do meu resistor de 3 ohms, que consequentemente será o valor de tensão entre os terminais do meu capacitor quando ele atingir novamente o regime permanente. V. Opa, não trocou. V vai ser igual a 24 volts, 24 vezes 3 sobre 9, que vai dar um valor de 8 volts, que eu vou chamar de V de infinito. Isso quer dizer que é um valor de V para um tempo muito longo, em que eu já garanto que o meu capacitor atingiu o meu regime permanente. Agora a gente tem que desenvolver a equação do meu V de t. Como varia a tensão do meu capacitor no momento após o chaveamento. E a fórmula que nós vamos usar, e diga-se de passagem, usaremos muito ao longo da resolução das demais questões, que é a solução geral para a resposta, que é descrita de maneira genérica assim. A equação que define a minha grandeza no tempo vai ser igual a minha grandeza em regime permanente, xf, mais a diferença da minha grandeza no início do chaveamento, menos minha grandeza em regime permanente, vezes E elevado a menos t zero, sobre a minha constante de tempo. Quem é a minha grandeza no final do
que é o regime permanente, é o meu 8 volts. Que é a grandeza no início do meu chaveamento, é o 20 volts. A gente tem que determinar agora a minha constante de tempo. Olhando aqui o circuito, após o chaveamento, a resistência equivalente, a resistência vista pelo meu capacitor, será simplesmente o paralelo do meu resistor de 6 ohms mais o meu resistor de 3 ohms. Então a minha resistência equivalente vai ser o paralelo de 6 e 3, que vai ser esse valor aqui. Opa. Igual a 2 ohms. Então a minha constante de tempo tal será 2 vezes 2, né? 2 ohms da minha resistência equivalente e 2 farad do valor da minha capacitância. Então tenho 4 segundos. Então vamos escrever aqui o valor da minha tensão, né? Primeiro a gente está analisando a tensão, depois vamos passar para a corrente. Então o meu V de T vai ser igual à minha grandeza em regime permanente, que é 8 volts, mais a diferença entre a minha grandeza no início do regime, no início do chaveamento, 20, menos grandeza em regime, vezes E, elevado a menos T T0. Esse T0 é o momento em que acontece o chaveamento. O chaveamento ele acontece em T igual a 0, como a questão fala. Então não precisa botar aqui na equação. Vai ser T sobre minha constante de tempo, que é igual a 4. Então essa aqui é a equação que descreve o valor de tensão nos terminais do meu capacitor. Simplificando, eu vou ter 8 menos 12 e elevado a menos T sobre 4. Só que a questão que é a minha corrente, né? E não a tensão. Então, qual é o valor, qual é a equação que descreve a corrente nos terminais do meu capacitor? Meu I de T vai ser igual a C dV dt. É a minha capacitância vezes a derivada da minha tensão. Vai ser igual a minha capacitância 2 vezes a derivada desse termo aqui, em relação ao tempo, né? 8 menos 12 é na menos T 4. Resolvendo, a gente vai ter 2 vezes menos 12 vezes menos 1 quarto vezes E elevado a menos T sobre 4. Resolvendo isso daqui, vai dar igual a... percebi que eu cometi um erro aqui. Esse valor dessa subtração é positivo, né? Eu botei negativo. Então vai resultar em menos 6 vezes E elevado a menos T sobre 4. O valor de I dt.